Seja sua própria base, o código da liberdade emocional. Em algum momento da vida, todos nós já nos sentimos invisíveis, como se o mundo tivesse apertado o play e esquecido de nos incluir na cena. Justo quando mais precisamos de alguém, de um apoio, de uma palavra, tudo ao redor parece seguir indiferente. Mas há um detalhe que poucos percebem. É nesse silêncio, nesse vazio que tanto incomoda, que nasce a oportunidade mais poderosa da nossa jornada. A chance de se reencontrar consigo mesmo. Quando ninguém aparece para te levantar, você descobre que é capaz de se erguer sozinho. Descobre que suas pernas, mesmo cambaleando, são mais firmes do que pareciam. Os estoicos sempre afirmaram: a verdadeira liberdade não está em dominar os outros ou controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E quem domina a própria mente, quem aprende a caminhar só, torna-se impossível de derrubar. Você não está quebrado. Você está em processo, em construção. E cada momento de solidão é um tijolo a mais na fortaleza que você está erguendo. Os estoicos, como Epicteto, sabiam que depender do amor dos outros, da presença dos outros, da validação dos outros, é o caminho mais rápido para a frustração. Eles ensinavam que só é possível viver em paz quando paramos de esperar que o mundo preencha aquilo que só nós podemos preencher. O verdadeiro equilíbrio, aquele que ninguém pode tirar, nasce dentro de você. Não se trata de rejeitar o amor, a amizade, os laços humanos, mas sim de não colocar sua paz nas mãos de ninguém. Quando você entende isso, você para de pedir salvação e começa a construir sua própria liberdade. Começa a se escolher. E nesse momento, algo mágico acontece. Você deixa de buscar fora o que sempre esteve aí dentro. A solitude vira força. A ausência vira clareza. O silêncio vira poder. Escreva nos comentários agora: hoje eu escolho a mim mesmo. Não como quem desiste do mundo, mas como quem decide finalmente ser o protagonista da própria história. A solidão deixa de ser castigo e se transforma em uma bênção, um reencontro com a sua essência. Em um mundo lotado de distrações, estar só é um ato revolucionário. Quando você está sozinho, sem os ruídos e as máscaras sociais, você se vê de verdade. Não há plateia para agradar. Não há expectativa para cumprir. Há apenas você e a verdade do que sente. E é aí que começa a transformação. É aí que você aprende que não precisa de ninguém para ser inteiro. E quando se torna inteiro, passa a se relacionar de forma mais leve, mais livre, mais verdadeira. Não há mais carência, só escolha. Relações deixam de ser muletas e passam a ser somas. E esse é o estado mais poderoso que alguém pode atingir. Viver por si, sem precisar de nada, além da própria presença. Lição 1. A solidão não é ausência, é reencontro. Talvez você já tenha se sentido como um estranho no meio da multidão. Aquela sensação de estar cercado por pessoas e ainda assim vazio. A verdade é que a solidão, quando bem vivida, não é um buraco, mas um espelho. É nela que você se vê com clareza. Os estoicos diziam que estar só é um campo fértil para a mente. Sem as vozes externas te dizendo quem você deve ser, sobra espaço para ouvir sua própria voz. E ela tem muito a dizer. É nessa quietude que você descobre forças que nem imaginava ter. É ali, no silêncio, que a mente se fortalece, que o coração se organiza, que a alma se pacifica. Não fuja disso. Abrace. Use a solitude como um portal para entender o que você realmente quer, o que realmente importa. E saiba, quando você aprende a estar bem sozinho, o mundo inteiro começa a respeitar sua presença. Lição 2. Encontre paz ao parar de viver para os outros. Pense com sinceridade. Quantas decisões você já tomou apenas para agradar? Quantas vezes você calou sua vontade só para atender à expectativa de alguém? Vivemos sob uma constante pressão de sermos aceitos, de parecer bem, de estar bem, de não decepcionar. Mas a verdade é simples e poderosa. Você nunca será livre enquanto viver preso aos olhos dos outros. A filosofia estoica nos liberta dessa prisão. Ela ensina que a paz não está no que pensam de você, mas em quem você é de verdade. Epicteto dizia que não podemos controlar
o que os outros acham ou dizem, mas podemos controlar como reagimos. E reagir com serenidade é o que nos dá poder. Não se trata de arrogância ou indiferença, mas de firmeza interior. Você pode viver com empatia, com amor, com presença, mas sem precisar da aprovação alheia para se sentir válido. A paz não vem do aplauso, vem da coerência entre o que você é e o que você faz. Lição 3. Treine sua mente para depender de você, não do mundo. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento, levadas pelos acontecimentos. Uma crítica derruba, um elogio exalta, um imprevisto desestrutura. Mas e se você pudesse ser como uma rocha em meio à tempestade? Imóvel, centrado, inabalável? Os estoicos nos dizem que isso é possível e começa dentro da sua mente. Quando você entende que nada fora de você controla a sua paz, você se liberta. O mundo continuará em caos, mas você não precisa dançar conforme a música. A verdadeira força está em não reagir automaticamente. Está em respirar, refletir e decidir como quer responder. Não entregue seu poder a ninguém. Treinar a mente é escolher ser dono do seu estado interno. É se blindar das manipulações emocionais. É parar de mendigar aprovação e começar a nutrir autoconfiança. Não se trata de se fechar, mas de construir uma base sólida onde tudo começa e termina em você. A mente livre não depende do mundo, ela o transforma. Você já parou para pensar em como reage às situações do dia a dia? Muitas vezes agimos no automático, sem refletir, sem pausar. Mas é exatamente nesse breve momento de silêncio, nessa respiração antes da resposta, que começa o verdadeiro treinamento da mente. Ao perceber como reagimos, ganhamos o poder de escolher, e não apenas reagir por impulso. Essa escolha consciente é o primeiro passo rumo a uma mente mais equilibrada. Agora, junto a esse controle, vem algo igualmente poderoso: a autoaceitação. É comum buscarmos validação no olhar dos outros, esperando aprovação para nos sentirmos bem. Mas à medida que cultivamos uma mente que se apoia em si mesma, aprendemos que a verdadeira aceitação não vem de fora. Ela nasce dentro, da coragem de acolher nossos sentimentos, pensamentos e imperfeições, sem medo do julgamento externo. A cada gesto de aceitação, por menor que seja, fortalecemos nossa resiliência e nos tornamos menos afetados pelas instabilidades do mundo. Pare de se guiar pelo que os outros esperam. Comece a confiar em si mesmo. Porque quando sua mente encontra equilíbrio por conta própria, você se torna imbatível. O mundo pode desabar lá fora, mas você permanece firme porque compreende que a sua força sempre esteve em você. E há uma lição profunda que muitos esquecem. Com um propósito, até a solidão se torna um lar. Já notou como estar sozinho pode ser assustador quando a vida parece sem direção? Os minutos se arrastam, o silêncio pesa e a mente se enche de dúvidas, incertezas e medos. É fácil se sentir perdido quando não se tem um motivo claro para levantar da cama. Mas e se eu te dissesse que a solidão não é o inimigo? Pelo contrário, ela pode ser o terreno fértil onde nasce a transformação. Os estoicos entendiam isso com perfeição. Para eles, não era sobre evitar a solidão, mas sim sobre encontrar propósito dentro dela. Epicteto nos lembra que quando temos um norte, a solidão vira semente. É nela que cultivamos nossas ideias, nossos valores e até nossos sonhos. Imagine a solidão como uma tela em branco. Sem saber o que pintar, ficamos travados. Mas com um propósito, cada pincelada tem sentido. Deixa de ser um peso para se tornar um espaço de criação, introspecção e crescimento. A pergunta é: o que você quer construir? O que te move de verdade? Porque quando a resposta vem de dentro, cada momento a sós se torna um passo na direção certa, e não mais um labirinto escuro. A solidão, então, passa de inimiga a aliada silenciosa na construção de quem você está se tornando. E agora chegamos a uma das maiores libertações internas: o perdão. Talvez você esteja carregando um fardo, algo que te machucou e que, até hoje, insiste em doer. Pode ter sido uma traição, uma palavra cruel, ou até mesmo a ausência de quem você esperava por perto. Essas feridas se alojam em nós como pedras no caminho. Mas o perdão,
O perdão é a escolha de não mais carregar esse peso. Muita gente acha que perdoar é esquecer. Não é. Perdoar não é apagar a dor, mas sim decidir que ela não vai mais definir seus passos. Os estoicos ensinam que o perdão é um ato de liberdade, um rompimento com o passado para proteger o presente. Epicteto dizia que reter mágoas é como tomar veneno esperando que o outro adoeça. Só quem sofre é você. Ao perdoar, você não diz que o que te fizeram está certo, mas sim que sua paz vale mais do que reviver aquilo todos os dias. É um gesto de amor próprio, de coragem, porque soltar aquilo que nos feriu exige força e não fraqueza. O perdão verdadeiro nasce de dentro. Não depende de arrependimento alheio ou pedidos de desculpa. É a sua escolha de não permitir que o passado comande o seu agora. E ao fazer isso, você libera espaço para viver leve, com mais clareza, mais amor e mais paz. Por fim, uma das lições mais preciosas. A felicidade não mora no amanhã, nem vive no ontem. Ela está no agora. Quantas vezes sua mente já se perdeu em arrependimentos ou em ansiedade sobre o futuro? Quantas vezes o presente foi deixado de lado, enquanto você revivia erros ou antecipava problemas? A verdade é que o único momento real que temos é este, o agora, e é nele que habita a felicidade genuína. Os estoicos sabiam disso. Para eles, o tempo presente era sagrado, porque é o único sobre o qual temos controle. O passado não pode ser mudado. O futuro ainda não existe. Mas o agora, esse instante em que você respira, sente, decide, é onde tudo acontece. Quando conseguimos viver com atenção plena, sem arrastar as correntes da culpa ou do medo, começamos a experimentar a paz verdadeira. Epicteto nos lembra que não são as circunstâncias que definem nossa alegria, mas a forma como escolhemos viver diante delas. E viver o agora não é ignorar o que já foi ou deixar de planejar. É simplesmente valorizar o momento como a chance de ser, sentir e escolher com clareza. Porque a felicidade, no fim das contas, é um estado de presença. E ela sempre esteve ao seu alcance. Viver o agora. Parece simples, mas poucos conseguem. Estamos acostumados a projetar o futuro, sonhar com dias melhores ou nos perder em memórias do passado, boas ou ruins. O amanhã traz promessas e o ontem, feridas. Mas ao focarmos apenas no que ainda não chegou ou no que já se foi, nos desconectamos do que realmente importa, o momento presente. A vida, com toda a sua beleza e profundidade, acontece exatamente agora. Quando estamos ausentes, distraídos com preocupações futuras ou arrependimentos passados, perdemos a única chance real de sentir a plenitude do existir. Um pôr do sol silencioso, um café fumegante, o riso de um amigo. Esses instantes simples têm o poder de nos encher de alegria, mas apenas se estivermos verdadeiramente presentes. A filosofia estoica nos lembra que não é preciso esperar por algo grandioso para sentir felicidade. A verdadeira satisfação está nos detalhes, nas pequenas alegrias que, por vezes, deixamos passar despercebidas. O aroma de um bolo no forno, o som da chuva no telhado, o toque do vento no rosto. Esses momentos vividos com atenção são fontes reais de bem-estar. E mais, é no presente que mora o nosso único ponto de poder. O passado está além do nosso alcance, o futuro incerto. Mas o agora é o terreno fértil onde podemos plantar ações, tomar decisões e transformar nossa realidade. A chave para viver com mais presença é cultivar a atenção plena, um estado em que estamos conscientes de cada detalhe, sem pressa, sem julgamentos. Observar, respirar, sentir. Ao praticar essa presença, começamos a enxergar a vida com mais nitidez. A mente se acalma, o corpo relaxa e as emoções fluem com mais leveza. Com o tempo, percebemos que o presente não é apenas um momento qualquer. Ele é tudo o que temos. E quando entendemos isso, a ansiedade pelo que virá perde a força, e as dores do que passou deixam de comandar nossos passos. Estar presente é um ato de coragem num mundo que nos empurra constantemente para longe de nós mesmos. Mas é nesse retorno à simplicidade, ao agora, que reencontramos nossa paz interior. Por isso, da próxima vez que perceber que sua mente está presa ao amanhã
ou a sombra do ontem, respire fundo. Sinta o chão sob seus pés. Ouça os sons ao seu redor. Traga sua atenção de volta para o que está acontecendo aqui e agora. Essa prática diária não apenas acalma a alma, mas fortalece sua conexão com a vida. Afinal, é no presente que você respira, sente, escolhe. É aqui que tudo começa. E é aqui que a verdadeira alegria pode ser encontrada. A solidão, muitas vezes mal compreendida, é na verdade uma poderosa ferramenta de cura e transformação. É nesse silêncio, longe das distrações do mundo moderno, que encontramos as respostas que tanto buscamos. E mais do que isso, a força necessária para curar feridas internas que insistem em permanecer abertas. Quando nos permitimos estar sozinhos, sem pressa e sem ruídos externos, o corpo relaxa, a mente desacelera e algo dentro de nós se reorganiza em silêncio. Em meio ao caos cotidiano, onde somos cobrados o tempo todo a produzir, agradar e responder a expectativas, a solidão se apresenta como um santuário de paz. Não é sobre isolamento, mas sim sobre presença. Uma presença profunda consigo mesmo, onde não há necessidade de máscaras nem de justificativas. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, por exemplo, nos lembra que não é o mundo exterior que perturba nossa paz, mas o barulho que fazemos dentro de nós ao tentar controlar o que está além do nosso alcance. A solidão, então, torna-se um remédio. Ela nos oferece o espaço necessário para ouvir nossos pensamentos com atenção, sem julgamento, permitindo que a mente respire e o corpo se liberte da tensão acumulada. Nesse espaço silencioso, percebemos que não estamos vazios, e sim cheios de nós mesmos, cheios de verdades esquecidas, de sentimentos ignorados e de uma essência que grita por reconexão. Não fuja da solidão, encare-a com coragem, pois é nela que mora a verdadeira paz interior, a clareza sobre o que somos e a energia renovada para seguir em frente com mais equilíbrio. Você não precisa se explicar para quem não te valoriza. É isso. Quantas vezes você já se viu tentando justificar suas escolhas, suas atitudes, suas emoções, para pessoas que, no fundo, nunca se importaram de verdade em te entender? Esse ciclo é desgastante e, muitas vezes, inútil. A necessidade de aceitação é humana, claro, mas há um limite. Quando você se esforça para ser compreendido por quem não te reconhece, você se desconecta da sua essência e se perde num labirinto de frustrações. A filosofia estoica, mais uma vez, traz a luz necessária. Epicteto afirma que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de buscar a aprovação externa e passamos a viver de acordo com nossos próprios princípios. Se alguém não consegue enxergar seu valor, não desperdice sua energia tentando convencê-lo. Cada justificativa dada a quem não merece é um passo para longe da sua autenticidade. A verdadeira força está em manter-se firme, mesmo quando não há plateia aplaudindo. Ser fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique ser incompreendido por muitos. Não se trata de arrogância, mas de clareza. Clareza sobre quem você é, o que valoriza e o que não aceita mais carregar. Pare de tentar agradar. Você não nasceu para caber nas expectativas de ninguém. Viver em paz consigo mesmo é infinitamente mais valioso do que viver tentando ser aceito por quem não enxerga sua verdade. Ao deixar de lado a necessidade de se justificar, você se liberta. Você assume o controle da sua vida e, finalmente, encontra a paz que tanto procurava, não nos outros, mas dentro de si. Solte o que você não pode controlar. Essa simples atitude pode transformar completamente sua relação com a vida. Quantas vezes você já perdeu noites de sono carregando o peso de situações, decisões ou comportamentos que não estão, e nunca estiveram, sob o seu domínio? A verdade é que muito do nosso sofrimento vem da tentativa desesperada de controlar o que está fora do nosso alcance. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que os planos deem certo como desenhamos, que a vida obedeça a nossos comandos. Mas a vida tem planos próprios. Os estoicos, em especial Epicteto, nos ensinam que a chave da liberdade está em entender a diferença entre o que depende de nós e o que não depende. Sua atitude, suas escolhas, sua reação, isso sim está em suas mãos. O resto não.
E quanto mais você tenta mudar o incontrolável, mais afunda em frustração, ansiedade e desgaste. Soltar não é desistir, é sabedoria. É saber que há um limite entre agir com responsabilidade e adoecer por tentar abraçar o mundo. Quando você solta, você cria espaço dentro de si. Um espaço de leveza, clareza e foco no que realmente pode ser feito. Você deixa de brigar com o vento e começa a remar com mais consciência. A paz não está em fazer tudo dar certo. A paz está em reagir com equilíbrio ao que não deu. Quando soltar se torna um hábito, você se torna mais forte, mais calmo e mais presente. Não porque a vida deixou de ser difícil, mas porque você aprendeu a viver com ela em vez de contra ela. Soltar o que não pode controlar é, na verdade, o primeiro passo para controlar aquilo que mais importa: sua mente, sua paz e sua liberdade. Você já se sentiu aprisionado por uma dor tão profunda que o simples pensamento de perdoar parecia impossível? Aquela sensação de que perdoar seria se render, baixar a guarda, aceitar uma injustiça como se ela não tivesse importância. Mas e se o perdão não for isso? E se na verdade o perdão for um gesto de libertação, não para quem te feriu, mas para você mesmo? Guardar mágoas é como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. Pesa, dói e te impede de avançar. Epicteto, o filósofo estoico, dizia que o perdão não é sobre esquecer o que houve, nem minimizar o que sentimos. É sobre interromper o ciclo da dor, parar de dar poder ao que nos machuca. Enquanto alimentamos a raiva e o rancor, é como se revivêssemos a ferida todos os dias. Perdoar é declarar que essa dor não dita mais o ritmo da sua vida. É um ato de autocuidado, de reconstrução emocional, de proteção contra o desgaste silencioso do ressentimento. Mas atenção, perdoar não significa apagar da memória o que aconteceu. Muito pelo contrário. Lembrar é essencial. Lembrar é um escudo. Quando você guarda as lições do que viveu sem se apegar à raiva, você não está preso ao passado, mas sim protegido por ele. O que te feriu uma vez pode ensinar a não permitir que aconteça de novo. A lembrança, quando não contaminada pelo rancor, vira sabedoria. É ela que nos ajuda a enxergar padrões, a impor limites, a proteger nossa paz. O equilíbrio entre o perdão e a lembrança é o que nos torna emocionalmente maduros. O perdão tira o peso das costas. A lembrança mantém os olhos abertos. Perdoar é fechar a ferida. Lembrar é evitar que ela seja reaberta. Quando você perdoa e ainda assim se lembra, você se fortalece. Você se liberta da dor, mas mantém a vigilância. Você aprende a seguir em frente com mais leveza e consciência, sem repetir os mesmos erros, sem permitir as mesmas feridas. E quando tudo ao seu redor parece ruir? Quando a vida treme? Quando a estrutura que te sustentava desmorona? A primeira reação é olhar para fora, buscar culpados, reclamar da má sorte. Mas os ensinamentos estoicos nos mostram outro caminho. Quando o mundo desaba, é dentro de você que estão as respostas. É nesse momento de caos que se esconde uma oportunidade de ouro. Repensar tudo. Rever suas ideias, questionar suas certezas, reajustar sua rota. As dificuldades não aparecem para nos destruir, mas para nos moldar. Como diz Epicteto, o que importa não é o que acontece, mas como você reage. A dor pode ser o empurrão que faltava para você se reinventar. Aquilo que parecia um fim pode ser o início de um novo ciclo. Quando tudo desmorona, olhe para dentro, reflita. Pergunte-se: o que essa dor está me mostrando? O que posso mudar? O que preciso soltar para seguir mais leve? A crise pode ser a chance de alinhar sua vida com seus verdadeiros valores e emergir ainda mais forte. A adversidade, embora dolorosa, pode ser o solo fértil onde nasce uma nova versão de você. Muitas vezes, nos agarramos a velhos hábitos, a ideias ultrapassadas, a planos que já não fazem sentido. Mas quando somos sacudidos pela vida, somos convidados, ou forçados, a deixar tudo isso para trás. É nesse momento que você pode escolher crescer ou se afundar. Crescer exige coragem para revisar tudo. Crenças, comportamentos, relações. Exige humildade para admitir que talvez o caminho que parecia certo já não funcione mais. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria.
porque só quem tem força interior é capaz de reconhecer que precisa mudar. E mudar não é abandonar quem você é, mas se alinhar com quem você pode se tornar. Quando tudo treme, não se desespere. Use o caos como uma bússola que aponta para dentro. Redefina suas prioridades. Reescreva sua história com mais verdade, mais propósito e mais coragem. E entre uma crise e outra, entre o perdão e o recomeço, há algo que esquecemos com frequência: valorizar em silêncio tudo aquilo que já temos. Vivemos em um mundo que nos empurra constantemente para o mais. Mais dinheiro, mais sucesso, mais seguidores, mais conquistas. Mas Epicteto nos lembra que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens ou no aplauso dos outros. Está na capacidade de apreciar o que já nos pertence. Quando você aprende a olhar para a sua vida com gratidão, percebe que há tesouros que não têm preço. Sua saúde, sua liberdade, sua paz interior, os pequenos momentos de alegria, as pessoas que te amam de verdade. Valorizar em silêncio não é negar a ambição, é reconhecer que a felicidade não depende de grandes conquistas, mas da forma como você enxerga o que já possui. É olhar ao redor e dizer: isso basta por agora. E nesse silêncio nasce uma alegria genuína, uma satisfação que nenhum bem material é capaz de substituir. Praticar essa gratidão silenciosa é um exercício diário. É acordar e perceber que estar vivo já é um presente. É tomar um café com calma, conversar com alguém que você ama, sentir o vento no rosto e entender que tudo isso é valioso. A maioria das pessoas corre atrás do extraordinário e esquece de celebrar o ordinário, o simples, o essencial. Quando você para de gritar para o mundo o que conquistou e passa a valorizar, de forma íntima, o que a vida já te ofereceu, algo dentro de você muda. Você deixa de ser refém da comparação, da ansiedade, da necessidade de provar algo e passa a viver em paz com o presente. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele revela o que realmente importa. Ao valorizar em silêncio, você se reconecta com o agora, com a essência, com a sua própria verdade. E é nessa conexão que mora a felicidade autêntica, aquela que não precisa ser postada, aplaudida ou validada por ninguém, apenas sentida. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se ela despertou em você um novo olhar sobre o perdão, sobre a forma como você lida com a dor e as dificuldades da vida, então chegou a sua hora de agir. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo: libertei-me. Só isso. Essas duas palavras me mostram que você chegou até aqui, que você ouviu cada palavra e que está comprometido com a sua própria evolução. E se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de se inscrever. É rápido, é de graça e faz toda a diferença para que mais pessoas recebam essa mensagem transformadora. Ative o sininho também, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo no caminho da sabedoria estoica e do autoconhecimento. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Alguém que esteja carregando um peso que já passou da hora de ser solto. Lembre-se, toda vez que você compartilha uma mensagem assim, você também está sendo instrumento de cura e mudança na vida de outra pessoa. Então, vamos juntos, rumo a uma vida mais leve, mais forte e mais consciente.